Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. O torneio de Wimbledon começou. E você sabe que nosso histórico sobre a grama de Wimbledon é muito expressivo com Maria Esther Bueno. Nos últimos anos, Gustavo Kuerten, André Sá chegaram nas quartas de final, além do grande e espetacular título de Marcelo Melo nas duplas de 2017. Estamos aí apostando nossas fichas em Beatriz Haddad Maia. Mas para falar de todos esses assuntos, a gente sempre precisa voltar na história. E o assunto deste podcast é justamente a memória do tênis brasileiro. Está aqui comigo Valmor Elias, jornalista gaúcho, dirigente de primeira linha do tênis brasileiro, já foi presidente da Confederação, já foi presidente da Federação Gaúcha, faz um grande trabalho, fez um grande trabalho sobre o tênis e agora teve essa ideia espetacular que é lançar um memorial do tênis brasileiro. O Memorial Tênis Brasileiro, o MTB, já está aí lançado oficialmente, já começou a construir suas bases e o Valmor vai nos contar aqui como é que surgiu essa ideia e o que nós podemos esperar do memorial. Valmor Elias, antes de tudo, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast de Tênis Brasil. O prazer é meu. É importante estar num veículo com a penetração e a credibilidade do Tênis Brasil, que eu, inclusive, colaboro com algumas matérias históricas. E eu gostaria, o José Newton, nessa oportunidade que tu me cedes, de fazer um pequeno histórico. Como surgiu Memorial Tênis Brasileiro? Eu, durante algum período, bastante longo até, tipo mais ou menos uns 10 anos, eu terminei me afastando um pouco do tênis federado, confederado, político, institucional brasileiro. E aí eu aproveitei, já que eu sou um apaixonado pelo tênis, e comecei a estudar muito, a ler muito, e a ir a fundo no tênis brasileiro. E eu também sou um apaixonado do tênis argentino, fiz o mesmo com o tênis do vizinho nosso país. E o que aconteceu foi o seguinte: eu comecei a estudar muito, principalmente a década de 60, 70, 80, que eu convivi, participei, e quando eu fui atrás de fontes primárias, fontes realmente que tinham credibilidade, eu tomei uma surpresa. Nós temos uma carência total, uma tipo central de informações, e os nossos dados não são confiáveis, eles padecem muito. Inclusive, até um dado muito curioso que eu terminei descobrindo nesse período que eu fiquei pesquisando e lendo muito, que foi o fato de que nós temos hoje mais ou menos 100 teses de tênis nas nossas universidades aprovadas em pós-graduação, de mestrado e doutorado, e eu vi que elas são muito repetitivas, não tem novidades, não tem pesquisa, os erros frequentemente são repetitivos. E aí eu comecei a pesquisar e a ler, e através de grandes amigos meus, como Ivo Ribeiro, Paulo Petro, uma série de pessoas, um deles até falou para mim, o Ivo, né? Valmor, você já que estuda e pesquisa tanto tênis, você deveria regredir, ir lá para trás, começar a estudar o tênis lá nos nossos primórdios. E eu fiz isso, inclusive até ele me sugeriu: você, por exemplo, não conhece Ricardo Pernambuco, você não conhece Nelson Cruz, você não conhece Sofia de Abreu. E eu terminei fazendo esse roteiro, esse cronograma que ele me sugeriu, que é uma pessoa em quem eu confio muito, e ele conhece muito tênis, é uma pessoa que está com mais de 80 anos, mas super lúcido. E eu comecei a estudar todo o tênis lá de trás. E comecei a reunir esses dados e tal, e sem muito sistematização. Aí, a partir de 2018 e 2019, um amigo meu, o Raul Valls, me convidou para mim dirigir um documentário, e aí sim, eu comecei a ter a necessidade de sistematizar e organizar todos esses dados por época, por fases, por jogadores, por períodos, por clubes, porque nós tivemos clubes relevantes. E o que aconteceu foi o seguinte: eu terminei formando, modéstia à parte, José Newton, você sabe disso, um acervo gigante, muito grande em termos de imagem, de fotos, de reportagens, de painéis temáticos,
de vídeos, inclusive, e esse material ficou se avolumando. Chegou um momento que, agora recentemente, eu comecei a me questionar. Obviamente que servia para uma ou outra matéria, alguma coisa que me pediam, mas eu também fiquei me questionando qual a finalidade de eu ter reunido tanta coisa e ter perdido tanto tempo em pesquisas longuíssimas, só na Biblioteca Nacional do Rio. No acervo digital eu tenho mais de 600 horas de pesquisa e reli todas as revistas, inclusive a tua de antigamente, a Tênis News, e todas elas. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, que eu deveria, na minha primeira ideia inicial, que eu deveria ter um museu. Nós organizarmos um museu. Até um amigo meu chegou a uma ideia bastante esdrúxula, ele falou, Valmor, cria um museu, Valmor Elisa. Eu disse, puxa, mas isso aí é ridículo. Quem sou eu para ter um nome de museu? Eu tenho uma simplicidade total, inclusive estou afastado do tênis institucional. Aí, depois, como eu sou professor de literatura, eu tenho assinaturas de diversos órgãos, e a ITF me mandou um material do Hall da Fama. Mas antes, já por eu ser professor de literatura, eu pensei em criar uma biblioteca nacional também. Assim como eu tive dificuldades nas fontes originais, as pessoas todas têm essa dificuldade de ir em lugares onde tem acesso de informação realmente séria e fidedigna. E aí eu fui e comecei a raciocinar e fui para a ideia da biblioteca e fui para a ideia do Hall da Fama. E aí, durante uns 3, 4 meses, eu consegui... No início eu tinha um outro nome para esse nosso órgão, esse instituto, mas depois eu cheguei no nome Memorial Tênis Brasileiro. E essa é a razão de ser, de eu dar uma finalidade para um acervo que é grande, que é muito grande, que ele é bastante sério, porque eu nunca trabalho com uma única fonte. As minhas informações eu reconfirmo em 2, 3 lugares diferentes, e inclusive há conflitos nessas informações, vários casos, até de dados da ITF, da própria ATP, eu já vi coisas que estão equivocadas, mas a gente aos poucos vai corrigindo. E aí surgiu a ideia do Memorial Tênis Brasileiro. É bem engraçado você falar isso, Valmor, porque eu também olho muito, né, esses órgãos internacionais. A gente até conversou bastante sobre isso quando você começou a escrever aquelas matérias muito interessantes lá para o Tênis Brasil, focando esses aspectos históricos, quando a gente sempre salientou essa falta de memória que o tênis brasileiro tem, que o esporte brasileiro tem em geral, né? Mas o tênis especificamente. Então você, além da falta de memória, de você esquecer grandes personagens da história, a gente tem essa dificuldade na confiabilidade dos dados, porque há uma divergência muito grande sobre como o tênis começou, quem foi o primeiro a jogar isso, quem foi o primeiro a jogar aquilo, que ano aconteceu aquilo, que rodada tal jogador chegou. Você mencionou, por exemplo, a ATP durante muito tempo escreveu errado o nome do Thomas Koch nos seus órgãos oficiais, Tomás com S, né? A Niege Dias, durante muito tempo, estava o nome dele escrito Neige na WTA. A Patrícia Medrado foi recuada no ranking dela, a WTA chegou a colocar ela como 52 do mundo e não como 48 como ela foi. Então, essas divergências foram acontecendo ao longo de todo esse período, né? Quer dizer, as próprias entidades oficiais variam as informações, né? E elas obviamente têm que ser a base principal desse trabalho todo de pesquisa, né? Então eu achei realmente extremamente interessante de você poder coletar esse material todo, e mais importante ainda, que é isso que eu quero até que você conte para o pessoal, é disponibilizar esse material, obviamente no futuro próximo, porque existe um trabalho gigantesco a ser feito em termos de digitalização, de catalogar todo esse produto, mas isso vai estar disponível para as pessoas, né? Vai se poder realmente conhecer a verdadeira história, por exemplo, de uma Maria Helena Morim, de uma Sofia de Abreu, do Armando Vieira, que são nomes espetaculares. Você citou o Ivo Ribeiro. Duvido que muita gente saiba lá em casa que o Ivo Ribeiro chegou à final de um Wimbledon juvenil, mas chegou, né? Quer dizer, então nós temos muitas histórias e muitos personagens ricos que fizeram muita base do nosso tênis, que eles são esquecidos, né? Então eu achei espetacular essa ideia e queria que você contasse para as pessoas qual é o princípio disso para esse material estar disponível. Bom, o princípio disso, José Nilton, é o seguinte, eu não queria ficar naquele mundo redondo de tudo ficar na casa do Valmor, no apartamento do Valmor, e só eu tenho acesso. Então eu achei que tinha que ser criado o órgão. Para criar o órgão, o instituto, eu tive que partir para uma solução jurídica legal, montar tudo isso aí, me cercar de 4, 5 pessoas que me ajudam há mais de um ano,
a nível de consulta, de sugestões, de ideias. Você é uma das pessoas a quem eu frequentemente recorro. Então, a ideia é de que nós vamos ter um local, nós vamos centralizar isso em forma virtual, online e digital, e em forma presencial e física. Tanto o material, sejam raquetes antigas, vestuário, material esportivo, mesmo equipamentos, mesmo, olha, acontecem as coisas mais incríveis, né? Já tem uma máquina que foi uma das primeiras máquinas de encordoar no Brasil, que está disponibilizada. O nosso amigo Ivo Simon tem, através de fotógrafos, já cederam para eles equipamentos, como é que os fotógrafos trabalhavam nos torneios que nós tivemos na década de 70, 80, torneios em que os jornalistas revelavam as fotos, depois já mandavam para suas redações, a própria assessoria de imprensa do Ivo Simon, Simon Press, divulgava isso para todo o Brasil. Então nós vamos centralizar isso num órgão, num instituto, nós vamos disponibilizar de forma híbrida, ou seja, online, virtual e também presencial física, e nós vamos fazer isso aí por etapas. Quando eu mostrei isso para os especialistas, entre os quais alguns conhecidos meus que me ajudam há muito tempo, inclusive uma senhora lá do Clube Atlético Paulistano, a dona Ana Paula, ela dá consulta para vários clubes nessa área histórica de museus e bibliotecas e centro para memórias. Ela ficou meio abismada, ela falou, olha, Valmor, isso aí vai demorar 2, 3 anos para digitalizar, para organizar, catalogar, montar tudo isso aí. É um material assim que é até difícil de acreditar que exista, assim, sistematizado, mais ou menos organizado. Então nós vamos preparar isso aí. A partir agora de agosto, final de agosto, nós vamos começar a receber doações de materiais, porque o memorial não vai se basear unicamente no meu acervo, seria impossível. Então nós temos doações, assim, já tem umas 15 pessoas na fila querendo mandar material, eu não estou recebendo, nós não estamos recebendo. Depois nós vamos sistematizar isso aí num único lugar, que foi cedido pelo empresário Leandro Cicegolo Elias e pela Dila Toledo Elias, que são a minha nora e o meu filho. Eles entenderam a minha ideia. Eu tenho que frisar também que eu mostrei esse material para os meus filhos e para os meus amigos, e todos acharam interessante a ideia, ótimo, até estranharam que nunca tivesse o Brasil cogitado de ter um memorial, um museu, uma biblioteca, um hall da fama para homenagear os grandes jogadores. Nós vamos sistematizar isso aí, organizar, a partir de agosto receber doações. A partir de janeiro, nós começaríamos a privilegiar consultas digitais online, por setores, por arquivos, por acervos. E a partir de agosto, setembro do ano que vem, nós estaríamos preparados para recebermos visitas presenciais físicas lá no nosso local, na Líbero Badaró. É uma sede, um local teoricamente pequeno para tanta coisa que vai chegar e que nós vamos montar, mas nós acreditamos que num espaço de 6 até 2, 3 anos, nós realmente vamos ter no Brasil um órgão, um instituto, o Instituto Memorial Tênis Brasileiro, que será modelo. E até eu friso uma coisa para você, Zé Nilton, que aqui o nosso assunto é tênis, né? Mas eu tive pesquisando, dos esportes do Brasil, praticamente não existe uma ideia como a nossa aqui, que nós estamos num grupo de 40, 50 pessoas. Eu apenas coordeno e lidero e fui o idealizador, mas não sou mais o dono da ideia. Isso aí é uma coisa que já virou... nós temos mais de 30, 40 depoimentos dos maiores nomes do tênis brasileiro apoiando o nosso projeto, todos envolvidos, e dirigentes, a mídia, inclusive, muitos jornalistas. E por que eu falei dos outros esportes? Para minha surpresa, nós temos só o basquete, que tem um museu digital, apenas digital, muito bem organizado, por sinal. Eu pesquisei e li e vi ele lá. E outra coisa que eu queria aproveitar, que eu estou me estendendo, é o seguinte: eu fui pesquisar como eram os projetos iguais ao nosso no mundo, porque nós até estamos copiando e adaptando. Seria o seguinte: eu pesquisei lá o memorial lá de Newport, nos Estados Unidos, o da IPF, todos os que existem, eu fui lá e olhei, de tênis,
e me aprofundei bem como nós poderíamos adaptar a nossa situação. E, para minha surpresa, eu vi que nos esportes no Brasil não existe isso e nós vamos ser pioneiros. Agora, é o seguinte, Zé Nilton, por nós sermos inovadores e pioneiros, nós vamos pagar um preço alto disso. Qual é o preço alto? É o custo, é cometer um ou outro equívoco, é críticas, é uma série de obstáculos e problemas que vão surgir. Mas, paulatinamente, como o nosso grupo é muito grande, até a dúvida por que um grupo tão grande, a gente vai progressivamente implantando isso e eu acredito que a partir de janeiro, virtual, e a partir de agosto, setembro do ano que vem, visitas presenciais. Eu vi ali que você listou realmente pessoas muito importantes na nossa história, né? Principalmente o Tomás, Edson Mandarino, os jogadores da atualidade, Bruno Soares, Marcelo Melo, tá todo mundo ali te dando apoio, te elogiando e se dispondo a cooperar, porque acho que isso é uma coisa muito importante também, né, Bambam? Não adianta só o pessoal parabenizar e não dar uma colaboração, porque vai precisar da ajuda de todo mundo, em termos de coletar material, de tirar dúvidas históricas, datas, fatos, né? Tem muita coisa a ser apurada ainda, embora o teu trabalho já esteja muito avançado em determinados campos, sempre existem dúvidas, sempre existem fatos novos a serem colocados, né, implementados, né? Então eu vi que você tem uma gama muito grande de pessoas participando e colaborando com você, e eu acho que isso é legal, porque a gente mostra uma coisa muito democrática, né? Quer dizer, todo mundo tem o direito a participar, tem o direito a dar a sua opinião, mas principalmente em contribuir com algum material, e eu espero até que as entidades oficiais em algum momento também se unam ao memorial, né? A gente sabe, né, e aí não é uma crítica, mas é um fato histórico, e você, como já foi presidente da Confederação, sabe que essa minha crítica se estende a todos que já estiveram por ali. Há uma carência de dados, de informações nas entidades oficiais, né? A Confederação muitas vezes não coletou todos os dados, faltam resultados. Eu lembro também que quando a gente discutiu uma matéria que se queria fazer sobre o Campeonato Brasileiro de Adultos, que é lá de 1943, você teve uma dificuldade até para descobrir a lista de campeões. Alguns campeões sumiram da lista oficial, e as entidades oficiais não têm isso disponível, né? Banana Ball, um campeonato extremamente importante, um histórico que já foi se perdendo ao longo do tempo, material, chaves de resultados, fotos, quer dizer, então a gente tem tanta coisa importante, e as entidades, federações também, que possuem seu material, a história do tênis paulista, a história do tênis baiano, a história do tênis gaúcho, lá, como é que o tênis chegou lá em Manaus, quer dizer, tem muita coisa que precisa ser colocada e juntada nesse material todo do memorial para que ele fique realmente rico, né? A gente possa ter aí um material muito legal, e acho que é isso que a gente precisa solicitar e desejar, né? Que todo mundo colabore dentro da sua possibilidade. Exatamente, é o seguinte, progressivamente as entidades, seja as federações estaduais, os clubes, até academias mesmo, e a nossa confederação, a CBT, vão ter que colaborar. Só que eu lastimo dizer isso, eu faço parte também dessa história aí que tu falou, eu sentei lá na cadeira e as dificuldades lá são gigantes. A nossa entidade, ela não tem realmente um arquivo, um acervo grande, sério e confiável, até porque ela tem 1000 preocupações em colocar 300, 400 torneios por ano em andamento e as nossas equipes nacionais. O nosso instituto foca só a parte histórica, isso aí facilita muito mesmo. E também, como você falou, com toda a comunidade envolvida conosco agora, praticamente todos agora, inclusive nós estamos procurando os últimos grandes nomes do tênis para fechar o cerco os maiores nomes do tênis feminino e o masculino juntos. Depois nós vamos trazer também os dirigentes ajudando, a gente vai chegar a um denominador comum. Mas existe um problema que você falou aí, o problema de coletar dados. Veja, você falou até do Banana Ball. Eu fui atrás da COSAT, que hoje até é dirigida pelo mesmo presidente da CBT, o nosso Rafael Bustrup, e eu fui atrás, inclusive antes até de ele assumir lá a presidência. E aí eu fiquei surpreso, né, com o que eles me falaram. Eu pedi para ele, eu precisava o levantamento do circuito COSAT, e aí está incluso também o Banana Ball, né, e a antiga Copa Gerdau, hoje Brasil Juniors Cup. E eu queria os dados daquilo tudo lá, mas dados realmente confiáveis, sérios, né, chaves, aquele material todo. E para minha surpresa, isso aí não é um problema do Brasil, é um problema sul-americano. A COSAT me informou lá atrás, acho que foi em 2018, 2019,
que eles trocaram de sede, era em Buenos Aires, eles foram para o Paraguai, para Assunção, e por causa de um temporal na sede de Buenos Aires, molhou tudo, extraviou, e eles perderam todos os arquivos do circuito COSAT. Foi perdido tudo. Então, agora nós temos um trabalho gigantesco de reconstruir isso aí. Isso aí é uma coisa assim difícil, complicado. E até eu vou fazer um preâmbulo aqui, eu vou te dizer por que eu comecei a pesquisar tanto esses fatos antigos, essas coisas. O Paulo Cleto, que é meu amigo e é nosso amigo, trabalhou comigo lá na época da CBT, foi nosso capitão semifinalista mundial da Copa Davis. Ele me induziu até um erro, né, que ele disse para mim, faz um levantamento aí do Campeonato Brasileiro de Adultos, os campeões, os finalistas e tal, porque nós não temos isso, temos até de forma errada, foi até publicado de forma errada. Eu fui atrás disso, eu demorei, olha, sem brincadeira nenhuma, demorei quase 2 anos para levantar isso e agora está mais ou menos completo. Então, o trabalho é gigantesco, da coleta de dados, reunir pessoas, como você falou. A nossa estrutura, o Zé Nilton te explicando bem e ao nosso público, a nossa estrutura é o seguinte, nós agora estamos concluindo a parte institucional, legal, jurídica. Depois, em agosto, nós vamos fazer a assembleia de posse da primeira diretoria. Nessa assembleia de posse vai ter uma diretoria pequena, alguns comitês que vão nos ajudar, setoriais, cada um cuidando da sua área, da sua atividade. Tem os membros honoríficos, onde nós temos o privilégio de ter Tomás Koch e Edson Mandarino como presidente e vice de honra do Instituto, eles aceitaram, e uma série de grandes jogadores que estão irmanados e conjugados conosco. E aí nós vamos começar o nosso trabalho, e esse trabalho é grande. Esse trabalho, em alguns aspectos, parte do zero, não só do zero financeiro, que nós não temos 1 centavo para começar tudo isso aí, inclusive quem está ajudando são os meus 3 filhos, a minha família e eu que estamos desembolsando para nós montar essa estrutura jurídica legal. Nós agora contratamos uma assessoria jurídica de qualidade, um escritório com 7 grandes advogados, um escritório contábil também confiável para a nossa área tributária fiscal e isso aí ser uma instituição séria, com credibilidade, com transparência. Estamos indo atrás de uma empresa que é especializada em design, em configuração e layout de museus e biblioteca. Zé Nilton, as pessoas acham, você vai montar lá um memorial, vai botar umas estandezinhas lá, vai botar uns livros, um em cima do outro, e não, mas não é isso. Hoje, o nosso modelo que nós estamos partindo, inclusive, é tipo esse museu do futebol que temos aqui no Pacaembu, que é uma coisa bem elaborada, e outros que existem. E existe, inclusive, a gente entra online lá no Museu de Wimbledon, no Museu de Newport, lá dos Estados Unidos, a gente vê toda aquela estrutura. E aí eu também sofri um pouco de críticas, o Zé Nilton, porque você botou um grupo aí de 40, 50 pessoas, e até as pessoas diziam para mim, não, faz isso aí com 4, 5 pessoas, amigos, conhecidos, pessoas em quem você confia. Não dá para fazer isso. Lá no Newport, só para você ter uma ideia, eu olhei agora na semana passada, eles têm 100 membros no memorial deles. Eles chegam a fazer um torneio que a renda reverte para a fundação lá, o instituto deles. E eles promovem seminários, eles promovem congressos, eles promovem encontros dos grandes jogadores, e mesmo dos novos, dos atuais, para irem lá e trazer ideias novas, assim como nós também vamos produzir conteúdo. Então é um trabalho grande, é um trabalho difícil. Você precisa de uma equipe grande, claro que tem um núcleo principal central ali, que nunca vai passar de 10, 12, 13 pessoas, mas também tem colaboradores voluntários de toda sorte, toda a natureza. Não só para doar material, conteúdo, mas também para ajudar financeiramente e ajudar no decorrer dessa implantação aí, que nós calculamos que isso aí demore de 2 a 3 anos. A biblioteca em si, você acha que consegue disponibilizar, pelo menos o início, em quanto tempo? Vamos lá. Eu acho que ela, a partir de janeiro, nós já vamos ter mais ou menos, por exemplo, uns 20 arquivos importantes, que inclusive você, como jornalista, muitas vezes você precisa se valer disso para reconfirmar dados. Por exemplo, nós vamos ter um arquivo que praticamente está completo, que eu demorei mais de 1 ano e meio para fazer, que é o arquivo da Federation Cup, da Fed Cup, da Billie Jean King Cup. Todos os jogos do Brasil, todas as tenistas que entraram na quadra com seus resultados, os jogos, os locais, os dias, as datas,
tudo bem sistematizado. Praticamente esse arquivo está mais ou menos semi-completo, 80% já está pronto. Depois nós teremos arquivos de Copa Davis, arquivos dos brasileiros de adulto, arquivo da Circuito Sul-América, daqueles eventos lá de trás, porque aí nós tivemos também, e você falou até dos dirigentes entrarem, mas as próprias promotoras vão ter que nos ajudar, e já nos ajudaram. Eu tenho um material que foi cedido por promotoras, aliás, eu tenho até que fazer um registro aqui que eu não falei, que eu fui construindo tudo isso aí por doações, Zani. Eu tenho mais ou menos uns 10 clubes que me doaram coisas assim inacreditáveis, como o Country Club do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro Country Club, que me doou praticamente 1.262 fotos do arquivo deles. O Paulistano de São Paulo, Harmonia, Leopoldina Juvenil, Clube Baiano de Tênis, eles me cederam material, me cederam livros, e aí eu fui pesquisando e fui me aprofundando nessa história. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que a partir já de janeiro nós vamos ter uma biblioteca digital online disponibilizada que um jornalista como você, por exemplo, se quer fazer um levantamento, ou qualquer um outro profissional, ele vai lá em determinado tema e ele entra e ele vai ter um arsenal de informações confiáveis, sérias, fidedignas. Inclusive lá no nosso memorial nós vamos ter 3 pessoas que vão olhar, reconfirmar esses dados. Eu peguei pessoas bem antigas que conhecem o tênis, que vivem o tênis há muito tempo, Roberto Marcha, Fred Muniz de Pernambuco, Ivo Ribeiro do Paraná, que são pessoas que você não pode mentir, falar coisas erradas para eles, que eles estão bem lúcidos, graças a Deus, e eles te dizem, não é assim, é assado, não é dessa forma, é de outra forma. E a gente também tem essa parte de certificação, para os dados não serem jogados assim, a pesquisa e a leitura, e isso eu acho que vai acessar ao amante do tênis, ao profissional do tênis, ao dirigente do tênis, aos técnicos, aos estudiosos do tênis, e essa comunidade nossa vai ter uma central de informações confiáveis, séria e fidedigna. Tudo de graça. De graça, isso é importante também. Aí também eu já comecei a ter divergências com as pessoas que me cercam, porque divergências que eu falo assim de opiniões, obviamente, que todo mundo está colaborando numa... você deveria cobrar para a pessoa entrar lá no local, ou tem um acesso, você cobra lá uns valores em reais. Eu digo, não, isso não é o cerne da questão, não é o principal. O principal é nós irmos buscar patrocínios, que é uma fase que nós vamos entrar agora, buscar apoio comercial de grandes empresas para subsidiar esse projeto e nós não ficarmos onerando a pessoa que quer um amante do tênis, um jovem, ou mesmo um técnico, alguém que queira informações, de ficar cobrando taxas e mais taxas, vai entrar... O nosso intuito é o seguinte: quanto maior o volume de pessoas acessarem, isso é que vai dar a razão de ser o meu trabalho de mais de 10 anos disso aí. Eu perdi madrugadas infinitas pesquisando isso aí, eu tenho as minhas atividades pessoais e particulares, e isso aí vai ter uma finalidade, vai servir as pessoas, e não precisa ser cobrado. Claro que daí nós vamos ter que partir para as doações, para as colaborações e para os patrocínios, e nós estamos nos preparando. Nós até temos uma reunião agora agendada com uma empresa que é especializada só em marketing cultural de museus, bibliotecas, centros pró-memórias de livros, e nós vamos buscar apoio também nas leis incentivadas. E a nossa estrutura é o seguinte, Zé Nilton, isso que tem que ficar claro: o memorial ele é feito de amantes do tênis, de idealistas, mas a nossa governança, a nossa gestão e a nossa administração vai ser profissional. Nós vamos atrás de quem sabe configurar um layout moderno de um museu, de uma biblioteca. Nós vamos atrás de assessoria legal, jurídica, contábil, profissional. Nós vamos atrás de quem conhece bem o marketing cultural. Nós vamos nos assessorar de pessoas, cada um na sua área e na sua especificidade, que possa contribuir. E isso é importante. E até eu aproveito também para esclarecer. Eu achei de oportuno, e inclusive troquei ideia com meus colaboradores, com vários deles, entre os quais você, de que seria importante nós termos um curador. Na linguagem de biblioteca e museu, o curador é aquele que é o responsável pelaquela área.
por um projeto, por implantar uma mostra, uma exposição, um seminário, um congresso. E daí eu escolhi, e os meus colegas todos aprovaram, que o Carlos Alberto Kirmair seria o monitor, o curador responsável pela implantação do museu, o Paulo Cleto pela implantação da nossa biblioteca, e ele até pediu isso porque ele gosta de leitura de livros, e o nosso grande jogador, o Luiz Matar, o Nico, um grande empresário, vai nos ajudar na implantação do Hall da Fama. E aí também entra um detalhe importante. O Hall da Fama é uma coisa perigosa, né, Zélio? Porque você tem que ter critérios e princípios bem definidos, bem claros, para homenagear as pessoas com bastante seriedade, para aquela homenagem realmente ser uma láurea na vida da pessoa e na história do nosso tênis. E isso tem que ser feito de uma forma imparcial, uma forma isenta, uma forma séria e confiável. E eu escolhi por isso o Luiz Matar, que eu acho que ele é o perfil ideal. Ele tem credibilidade, é um grande empresário, foi um grande jogador nosso, Copa Davis, quase 10 anos, nosso número 1 do Brasil, e tudo a ver. E o Paulo Cleto e o Carlos Alberto Kirmair, já com os nossos Thomas Koch, o Edson Mandarino, que são pessoas que estão super lúcidas e podem ajudar e estão super satisfeitas desse tipo de ideia, de projeto ir adiante. Eu acho que nós estamos indo por um caminho, que é o caminho seguinte: o idealismo é que nos move a fazer e criar o memorial, com a ajuda de todos, muitos, inclusive tem alguns que ficaram fora, que eu não consigo chamar todos, que estão bravos comigo, não fui chamado para isso, não fui chamado para aquilo, até tem um técnico lá do Rio Grande do Sul que está super bravo comigo, não sei o quê. Tem um carioca que ficou agora exaltado, então nunca mais falo contigo, que não me chamou, tu está trabalhando nisso há 1 ano e não me convidou, mas não dava. Eu peguei as pessoas aqui de São Paulo para me ajudar, José Nilton Dalcin, Ivo Simon, Carlos Omac, que está me ajudando, a Patrícia Medrado, e depois eu fui a uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, que eu confio, que trabalha há muito tempo, e inclusive fui eu que lancei ele no tênis, o Gilmar Machado. Peguei uma pessoa de Minas e do Rio, que é o Roberto Carvalhais, o Neneco, e eu tive que me cercar de poucas pessoas, porque eu também não queria que o projeto assim fosse para a rua sem ter uma base, sem ter uma solidez, sem ele estar estratificado, estruturado. E depois que eu tive o apoio dos meus filhos, que foi importante, porque eles têm determinadas assim reservas da minha proximidade com o tênis, né, que eu sou meio envolvido e vou indo, daqui a pouco eu estou querendo até fazer o torneio de Wimbledon aqui em São Paulo, não é bem assim. Então, na realidade, eu acho que nós conseguimos estruturar, e agora nós temos uma equipe grande, mas nós temos que ter uma governança, uma gestão super transparente e com credibilidade, mas uma gestão feita por executivos e por profissionais. E isso é o nosso intuito. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil? Claro que é. Para quem não tem um centavo, inclusive está dependendo até de uma família, a família Cecegolo Elias, que está montando isso aí com essa série de amigos e colaboradores que estão do meu lado. Claro que é um trabalho difícil, mas tudo que é pioneiro e tudo que é inovador, eu sei que é difícil. E nós vamos enfrentar esse desafio. Amor, eu tenho certeza que o Memorial é uma ideia espetacular, já foi abraçada por todo mundo importante, você está cercado de personalidades ímpares do tênis brasileiro nessa tua ideia, nessa tua empreitada. Vamos todos trabalhar juntos e eu tenho a certeza que não vão faltar apoiadores, patrocinadores e empresas interessadas em se juntar a essa ideia do projeto, que, como você disse, ele é inovador, ele é sério, ele é profissional. Então acho que tem tudo para dar certo. Nós vamos ficar de olho, acompanhando passo a passo o Memorial até o seu lançamento, que obviamente no lançamento eu vou trazer você aqui de volta para bater um papo com a gente no podcast Tênis Brasil. Por enquanto, quero te agradecer demais essa entrevista, todas as ideias e novidades que você nos contou e prometer aí a colaboração também do que nós pudermos ajudar em relação ao Memorial. Obrigado e um grande abraço para você. Obrigado, um grande abraço. Na segunda quinzena de agosto, posse da nossa diretoria e todos esses colaboradores, como você acabou de falar, irmanados com grandes nomes do tênis brasileiro, nós vamos levar adiante e o Memorial Tênis Brasileiro será uma realidade. Nós teremos um museu, nós teremos a Biblioteca Nacional do Tênis, fonte de pesquisa, e nós teremos o Hall da Fama, onde nós vamos homenagear os maiores nomes da nossa história
desde Maria Esther Bueno, o Guga, a Bia Haddad de hoje e os grandes jogadores que já estão, inclusive, envolvidos nesse projeto. Muito obrigado pela divulgação. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.